Du não é o Dudu e Edu, manja. Não é aquele carinha que corre assim. Fala, Japapito, meu, belezinha? Yo, what's up, guys? Welcome to our third class about, some English tips, and I promise you that in this series I will teach you everything, at least everything that I know English. Yes, of course. Mano, segunda-feira, beleza, segundona. Hoje é dia de inglês, certo? Vamos estudar inglês bem gostosinho. Dá um liga aqui, ó. Mano, não dá pra matar o Bird, galera. Olha o Bird ali, ó. Vários Birds andando. Andando não, Bird não anda, né, mano? Bird flies, né? Bird flies. Bom, galera, é o seguinte. Hoje aprenderemos a utilizar o do e o does, né? Muita gente que tá começando aí tem dificuldade sobre isso. Então a gente vai começar sobre as coisas mais básicas e o que a maioria da galera, no caso, tem dúvida, certo? Du não é o Dudu e Edu, manja. Não é aquele carinha que corre assim. Du não é isso, papito. Du também não é a musiquinha da DreamHack 2017 final que fica du. Mano, du, galera, du significa fazer em inglês, certo? Então você pode falar assim, ó, vamos usar no presente simples aí. Eu faço lição, I do my homework, Vamos falar sobre exercícios de CSGO. I do CSGO exercises. Então o do vocês vai usar sempre quando você quer falar alguma coisa que você vai fazer. É um verbo sensacional, galera. Por quê? Porque ele não é apenas fazer. Você pode usar o do como verbo auxiliar. É aí que entra a dúvida de todo mundo, da galera aí, né? Mas como assim verbo auxiliar? Por exemplo, na aula passada a gente aprendeu o verbo to be, né, galera? I am, you are, he is, she is, it is, certo? Mas tem vários casos que você não vai usar o verbo to be, né? Você não vai falar, por exemplo, você fala assim, hoje eu tô com fome, né? Today I'm hungry, né? Então você já tá usando o verbo to be. Mas se você quiser falar, eu vou jogar CSGO, né? I play CSGO. Você não tá usando o verbo to be. Nesse caso entra o do. O do entra como verbo auxiliar quando você vai fazer uma pergunta, galera. Pergunta. Então, por exemplo, eu quero perguntar pra você. Você joga CSGO, né? Você joga CSGO, a gente sabe que é you play CSGO. Agora você quer fazer uma pergunta, você vai fazer assim, you play CSGO? Não, papito, não é assim que se faz. Em inglês a gente usa os verbos auxiliares para nos auxiliar a montar as estruturas. E quando tem uma estrutura interrogativa, ou seja, você vai fazer uma pergunta, você vai colocar o do, tá? Então eu quero perguntar pra você, você joga CSGO? Eu vou colocar o do na frente do sujeito. Então você é o sujeito. You play CSGO? Então a pergunta fica simples. Do you play CSGO? Certo, galera? Do you wanna dance? Que mais? Do you like falling? Or do you prefer Code Zero than falling? Tá vendo, galera? Então, o do é um cara que tá ali pra ajudar a gente. Então o do, a gente fica zoando do Dudu, mas o do ajuda bastante. Pô, mas papito, qual que é a diferença do do e does? Galera, o does, você é como se fosse no verbo to be o is, né? Não tem I am, you are, we are, they are, tudo are. Aí quando vai falar de ele, ela ou isto, que é no caso de animais, he, she or it, a gente usa o is, né? No do é a mesma coisa, só que em vez de você usar, né, you do, they do, we do, pra he, she, it, você vai usar does. Então, vamos lá. I do my homework, né? Eu faço minha lição de casa, que no caso é treinar todo dia pelo menos um pouquinho aí, um pouquinho de spray pra melhorar essa skill de CS que tá horrível, certo, galera? Então voltando pro ponto I do my homework, certo? You do your homework. Exercício de CSGO. I do CSGO exercises. Eu faço exercício CSGO, que é o quê? Fazer spray todo dia, controlar o recoil e coisas do tipo. You do CSGO exercises. Você faz exercícios CS também. We do CSGO exercises.
Então vocês podem ver que o do a gente tá usando pra eu, pra você, pra nós e pra eles. They do CSGO exercises. Galera, não tem segredo. Parece que nem o verbo to be, que é sempre você usa o or. Agora o does entra quando a gente fala dele ou dela, ou do caso do animal. Então, vamos lá. Quando eu quero falar que o Fallen fez exercício de CSGO, o que a gente fala? Fallen does CSGO exercises on a daily basis. On a daily basis, galera, é uma expressão de diariamente. Então se você não sabia disso, anota aí no seu caderninho pra você revisar todo dia. She does homework. Ela faz lição de casa. Então, galera, não tem segredo, certo? Você já sabe quando você usar o do e o does, quando você tá falando na forma, né, no presente simples. Agora vamos perguntar, ela joga CSGO? Como que a gente pergunta ela joga CSGO? A forma seria do na frente do sujeito. Do she plays CSGO? Seria isso, né, galera? Mas não, a vida tá aí pra dificultar as coisas. Galera, você tem que saber quando você usa o do e quando você usa o does. Como a gente tá falando de ela, então a gente tem que usar o does. Então fica does she play CSGO? Pô, papito, mas se eu falar assim na forma presente, né, na forma normal, que é she plays CSGO, porque a gente sabe, tá, galera, isso daqui não é nessa aula, mas toda vez quando a gente fala uma frase no presente se referindo a ele ou ela, a gente coloca um S no final dos verbos. Então play é jogar, como a gente tá falando de ele ou ela, fica plays. Então a forma afirmativa seria she plays CSGO. E como é na pergunta, a gente tá colocando já o does, e o does já tem um S, então você não precisa colocar SS, aí fica does she play, não tem o S, CSGO, entendeu? Então agora você já sabe quando você usa o do e o does nas perguntas. Agora vamos perguntar pra eles, tá? A gente sabe que eles jogam CSGO, é they play CSGO. Agora pra gente perguntar, a gente vai usar o que? O do ou does? Bom, a gente sabe que does é pra ele ou ela ou animal. Eles deve ser do, então. Então ficaria do they play CSGO. Mano, tranquilo, né, galera? Então você já sabe que quando você usa o do e o does, tem muito a ver com ele ou ela. Certo, Rafael? Certo, Rafael? Rafael! Cara de pastel! Ai, me deu vontade de comer pastel de flango. Vamos utilizar outros exemplos aqui. Por exemplo, eu quero afirmar: você gosta de macarrão. You like spaghetti. Agora eu quero perguntar: você gosta de espaguete? Do you like spaghetti? Tá vendo, galera? O do e o does, eles estão lá pra te ajudar, pro cara que estiver te ouvindo saber que é uma pergunta. Se você já tá começando com do ou does, o cara já vai saber. Então você não precisa fazer do you like spaghetti. Se você já meteu do you like spaghetti, o cara já vai saber que é uma pergunta. Certo, papito? E aí sempre quando tem uma pergunta com do ou does, você pode responder utilizando do ou does na resposta. Por exemplo, do you like playing CSGO? Yes, I do. Acabou, você não precisa falar yes, I like playing CSGO que nenhum retarded, né? Você já mete um yes, I do. Você quer matar ele? Do you want to kill him? Yes, I do. Você quer rushar pro bomb site B? Do you want to rush B-side? Yes, I do. Ele dorme naquela casa ali, ó, do fundo? Does he sleep at that house? Bom, galera, é isso aí, papito. O que vocês têm que aprender? O que vocês têm que ter na sua cabeça? Que o do e o does, na verdade, eles têm o mesmo significado. A única diferença é uma questão gramatical. Você vai usar o does quando for pra he, she ou it. E o do você usa pra I, you, we, they. Você usa praticamente de tudo. É isso aí, papito meu. Galera, é o seguinte, tá rolando um sorteio muito fodão, certo? Daqui um mês a gente vai sortear, são 3.500 reais em skins de CSGO. Então se você não tem nada de skin, não custa nada lá clicar no sorteio e participar, demorou? É nóis, galera, te vejo na próxima live do Papito. Beijo e tchau! Mua!